Olhe, escute e viva. Livro 6. Jesus, o professor. Introdução. Saudações. Venham e conheçam o maior de todos os professores. O seu nome é Jesus. Olhem para os desenhos no livro azul e mudem para o próximo desenho quando ouviram este som. Figura 1. Jesus ensina o povo. Neste desenho, Jesus está a ensinar o povo acerca de Deus. Jesus veio de Deus e, porque ele é o único Filho de Deus, ele conhece tudo acerca de Deus. Deus é santo e porque as pessoas têm pensamentos maus e fazem obras más, elas estão separadas de Deus. Mas Deus enviou Jesus para ensinar às pessoas como o podem conhecer. Agora, eu vou contar-lhes acerca daquilo que Jesus ensinou às pessoas quando ele estava na terra, para que você também possa aprender mais acerca do Deus vivo e verdadeiro. Figura 2. As duas casas. Neste desenho, Jesus contou uma história acerca de dois homens. Um homem construiu a sua casa sobre uma rocha. A rocha é um alicerce forte. Quando a tempestade veio, esta casa não caiu. O outro homem construiu a sua casa sobre a areia. Quando a tempestade veio, a sua casa caiu completamente. Jesus disse que o homem que construiu a sua casa sobre a rocha era um homem sábio. Nós também devemos construir as nossas vidas num alicerce forte. Jesus mesmo é o nosso alicerce forte. Devemos obedecer os seus ensinos. Se nós lhe obedecermos, ele nos ajudará a derrotar Satanás, assim como todos os maus pensamentos e os vícios nas nossas vidas. Jesus será a nossa força e sempre nos guiará, mesmo em tempos difíceis. Figura 3. A luz deve ser vista. Olhem os homens neste desenho, têm luzes. O que você faz com uma luz na escuridão? Um homem está a segurar a sua luz bem alto para dar luz a todos na casa. O outro homem é louco. Ele está a esconder a sua luz debaixo de um cesto. Jesus é a luz do mundo e ele nos mostra o caminho para Deus. Quando nós confiamos nele, obedecemos a sua palavra e vivemos segundo ela, outras pessoas podem ver a luz de Jesus em nós. Jesus disse: deixem que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai no céu. Figura 4. Um romano bate num judeu.
Quando Jesus viveu na terra dos judeus, os romanos estrangeiros governavam sobre eles. Às vezes, os soldados romanos tratavam os judeus com crueldade, tal como podem ver no desenho. O soldado também levou o casaco do homem. O que é que o homem poderia fazer? Jesus disse ao povo: não resistam aos que vos fazem o mal. Se alguém vos bater na face direita, apresente-lhe a outra face. Se alguém vos quiser levar a tribunal para levar a vossa túnica, dê-lhe também a vossa capa. Nós não nos devemos vingar daqueles que nos fazem o mal. A vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Deus irá castigar a todos os que continuam a fazer o mal. Este castigo tanto pode vir nesta vida ou depois da morte. Mas Deus nos ensina a retribuir o mal com o bem. É certo fazermos o bem para com os nossos inimigos. Figura 5. Orando a Deus. Neste desenho, 2 homens estão a orar. Um homem está de pé na rua, repetindo longas orações. Ele quer que todos o vejam e o elogiem. Deus não responde a esse tipo de oração. Mas nós devemos ser como o outro homem no desenho. Ele está a orar a Deus dentro da sua casa, onde ninguém, excepto Deus, o pode ver. Ele é humilde e sincero enquanto está a falar com Deus. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, a quem não vês. Então o teu Pai, que vê o que é feito em segredo, te irá recompensar. E quando oraram, não usam repetições como os pagãos, que pensam que por muito falaram serão ouvidos. Não sejam como eles, porque o vosso Pai sabe o que precisam antes de lhe pedirem. Portanto, é assim que devem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Pai nosso que estás no céu, ajuda-nos a honrar o teu nome. Vem e estabelece o teu reino, para que cada um na terra te obedeça, tal como te obedeçam no céu. Dá-nos o nosso alimento para este dia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos outros. Guarda-nos da tentação e protege-nos do mal. Figura 6. O homem mau planta ervas. Homens maus estão a plantar erva num campo acabado de ser semeado. Esses homens são inimigos do dono do campo. As ervas são muito parecidas
com as plantas boas. O lavrador não pode tirar as ervas porque iria destruir também as plantas boas. Ele esperou até ao tempo da colheita. Então, ele ajuntou as ervas para serem queimadas. E depois disso, colheu as boas plantas. Deus é como aquele lavrador e Satanás é o homem mau. No mundo, Satanás tem plantado pessoas más entre o povo de Deus. No tempo certo, Jesus virá outra vez. Ele irá separar os maus daqueles que confiam e obedecem a Deus. Jesus levará todos os que creem e confiam nele para estarem com ele para sempre. Mas aqueles que não querem aceitar Jesus serão lançados no inferno com Satanás, o lugar do tormento eterno, sofrimento e separação de Deus. Figura 7. Jesus e as crianças. Olhe, um dia algumas pessoas levaram crianças a Jesus. Queriam que Jesus as abençoasse e orasse por elas. Os discípulos de Jesus tentaram mandar as crianças embora. Mas Jesus não ficou satisfeito e disse: Deixem as criancinhas vir a mim e não as impeçam, porque o reino do céu pertence a elas. Jesus também disse aos seus discípulos: Na verdade vos digo, a menos que vocês mudem e se tornem como criancinhas, não poderão entrar no reino do céu. As pessoas que são importantes no reino de Deus são humildes como criancinhas. Aqueles que são orgulhosos e pensam que são melhores do que os outros não são verdadeiros seguidores de Jesus. Figura 8. O pastor e as ovelhas. Um dia, Jesus ensinou os seus discípulos e disse: Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se afasta e se perde, ele não deixará as 99 ovelhas e vai nas montanhas para procurar aquela que se afastou? E se ele a encontrar, ficará mais feliz por aquela ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma maneira, o teu Pai que está no céu não quer que as pessoas fiquem afastadas dele. Deus criou todas as pessoas neste mundo. Elas lhe pertencem. Se alguém seguir a Satanás, esse é como a ovelha que se perdeu. Jesus também disse: Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Jesus é chamado o bom pastor porque ele veio para procurar e salvar aqueles que estavam perdidos de Deus. Jesus ainda está a procurar e a salvar os perdidos. Figura 9. O servo que não perdoava. Uma vez,
Um servo devia muito dinheiro ao seu rei, mas ele não lhe podia pagar. Então, o rei ordenou que o servo e a sua família fossem vendidos como escravos. Mas o servo suplicou ao rei para que lhe desse tempo para poder devolver-lhe o seu dinheiro. O rei teve misericórdia do servo. Ele cancelou a dívida toda e deixou ir embora. Depois disto, aquele servo encontrou um outro servo que lhe devia apenas uma pequena importância a qual não podia pagar. Ele começou a sufocar o homem, exigindo que lhe devolvesse o seu dinheiro. Porque aquele servo não lhe pôde pagar imediatamente, ele pôs o homem na prisão até que ele pagasse a dívida. Outros servos contaram ao rei o que tinha acontecido. O rei ficou muito zangado. Tu, servo malvado, disse ele, eu cancelei toda aquela tua dívida porque me suplicaste. Não deverias tu ter tido a mesma misericórdia para com o outro servo tal como eu tive por ti? O rei mandou aquele servo mau para a prisão até ter pago a sua dívida. Nós devemos perdoar a qualquer pessoa que nos faça mal. Então, Deus nos irá perdoar por todo o mal que temos feito. Mas então, nós estaremos sinceramente arrependidos acerca da nossa desobediência. Figura 10. Os trabalhadores recebem o seu salário. Um lavrador saiu para contratar trabalhadores para trabalhar no seu campo. Ele concordou em pagar-lhes uma moeda por um dia completo de trabalho. No fim do dia, esses trabalhadores foram receber o seu salário. O primeiro homem a ser pago foi contratado mais tarde. Ele apenas tinha trabalhado pouco. Mas o lavrador foi bondoso. Ele deu ao homem uma moeda. Isso era o salário por um dia completo de trabalho. O segundo homem tinha trabalhado metade do dia e o outro homem trabalhou o dia inteiro. Mas todos os trabalhadores receberam a mesma quantia de dinheiro. O homem que tinha trabalhado o dia inteiro reclamou. Ele queria mais dinheiro. Mas o lavrador disse: Amigo, eu não estou a ser injusto contigo. Não concordaste trabalhar por um dinário, moeda? Toma o teu salário e vai-te embora. Eu quero dar ao homem que eu contratei no fim o mesmo que eu te dei. Será que eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou será que estás invejoso porque eu sou generoso? Deus é como o lavrador. Ele é sempre justo, mas também é bondoso e generoso. Ele dá o mesmo presente da vida eterna a todos os que obedeçam a Jesus. Isto é um presente gratuito e não um pagamento pelo bem que fazemos na terra.
Figura 11. 5 mulheres do lado de fora da porta. Jesus contou uma parábola acerca de 10 mulheres jovens. Elas estavam à espera que o noivo chegasse e começasse o banquete de casamento. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 que vêm aqui eram descuidadas. Quando o noivo apareceu de repente à meia-noite, as 5 mulheres sábias estavam prontas para se encontrar com ele. Elas tinham as suas lâmpadas prontas com óleo e entraram no banquete com ele. A porta foi fechada atrás delas. As 5 mulheres descuidadas não tinham óleo nas suas lâmpadas, então elas tiveram que ir comprar. Quando voltaram, clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Eu digo-vos a verdade, eu não as conheço. Agora, Jesus está no céu. Ele é o noivo celestial. Um dia, ele voltará de repente à terra. Nós não sabemos quando isso acontecerá. Mas, em cada dia, devemos estar preparados para o encontrar. Porque Jesus irá levar a todos os que o amam e lhe obedeçam para estarem com ele no céu. Mas muitos, tal como as 5 mulheres descuidadas, serão deixados para atrás. Figura 12. O mestre e os seus servos. Como podemos nós estar prontos para quando Jesus voltar? Escutem. O homem importante que vê neste desenho acabou de voltar à casa de uma longa viagem. Antes de partir, ele confiou alguns dos seus bens aos seus servos. A um servo, ele deu 5 peças de dinheiro. O servo negociou e ganhou 5 peças para o seu mestre. A outro servo foi-lhe dado 2 peças. Ele ganhou mais 2 para o seu mestre. Quando o seu mestre voltou, ele recompensou igualmente a ambos. Mas um terceiro servo, que tinha recebido uma moeda, escondeu o dinheiro que estava ao seu cuidado. Ele não fez nada para ganhar mais. O mestre ficou zangado porque este servo foi preguiçoso. Ele tirou-lhe o dinheiro e lançou-o fora da casa. Jesus é o mestre dos crentes. Ele foi para o céu, mas um dia voltará à terra. Ele confia que os seus servos irão viver para ele e falam aos outros acerca dele. Ele deu o seu Espírito Santo para os ajudar a obedecer-lhe. É bom usarmos tudo o que temos para honrar a Jesus. Ele prometeu recompensar aqueles que o servem fielmente.
Livro 6. Jesus, aquele que cura. Introdução. Jesus ensinou as pessoas acerca de Deus, mas ele também lhes mostrou que tinha grande poder vindo de Deus. Olhem para os desenhos e mude para o próximo quando ouvir o som. Figura 13. Jesus é baptizado. Neste desenho, vemos Jesus mesmo antes de começar a ensinar as pessoas. O homem que está com ele é João Baptista. João sabia que Deus iria enviar Jesus para a terra. João tinha estado a avisar o povo judeu para se voltarem dos seus maus caminhos e servir a Deus. Os que criam na mensagem de João, que vinha de Deus, eram baptizados com água. O batismo era um sinal de que eles mudavam os seus caminhos e viviam para agradar a Deus. João disse: "Depois de mim virá um que é mais poderoso do que eu. E eu os baptizo com água, mas ele vos baptizará com o Espírito Santo." O Espírito Santo dá a todo crente a força para obedecer a Deus. Aqui, Jesus vai ter com João, porque ele também queria ser baptizado, apesar de nunca ter pecado. Quando Jesus saiu da água, uma coisa maravilhosa aconteceu. Os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele na forma de uma pomba. A voz de Deus falou do céu, dizendo: "Tu és meu filho, a quem amo. Tenho em ti a maior satisfação." Depois do seu batismo, Deus permitiu que Satanás tentasse Jesus. Satanás mesmo distorceu a palavra de Deus ao fazer a tentação. Mas Jesus derrotou Satanás ao falar-lhe palavras da palavra escrita de Deus e no poder do Espírito Santo. Figura 14. Jesus chama os seus discípulos. Depois de ter derrotado Satanás, Jesus foi fazer o trabalho para o qual Deus o enviou. Deus enviou Jesus Cristo a esta terra para pregar as boas novas de Deus, para ensinar as pessoas, para curar os doentes e destruir as obras de Satanás. Um dia, quando Jesus passou perto do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão e André, lançando uma rede de pesca na água, pois eram pescadores. "Venham e sigam-me", disse Jesus, "e eu farei de vós pescadores de homens." Imediatamente, eles deixaram as suas redes e foram com Jesus. Jesus também viu outros dois irmãos, Tiago e João. Eles estavam preparando as suas redes. Também eles seguiram imediatamente a Jesus quando ele os chamou. Jesus escolheu outros 8 homens. Esses 12 homens tornaram-se os seus discípulos para estarem com ele e aprenderam dele. Mais tarde, os discípulos tornaram-se nos apóstolos de Jesus
isto quer dizer, os seus enviados. Eles pregavam as boas novas de Jesus Cristo e curavam os doentes no nome de Jesus. Mais tarde, Jesus deu-lhes poder através do Espírito Santo para os enviar e fazerem todos os tipos de milagres. E, antes de Jesus voltar para o céu, ele deu aos seus apóstolos este mandamento: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes tenho dito. Isto quer dizer que cada um que queira ser agora um discípulo de Jesus deve estar disposto a obedecer os seus mandamentos e a contar aos outros as boas novas de Jesus no poder do Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ressuscitado, irá com eles e Deus irá trabalhar através deles. Figura 15. Um homem com lepra. Um dia, um homem com lepra, uma terrível doença da pele, aproximou-se de Jesus e rogou-lhe: se quiseres, podes me tornar limpo. Outras pessoas tinham medo de chegar perto do homem por causa da sua doença, mas Jesus estava cheio de compaixão por ele. Jesus tocou-lhe e disse: eu quero, fica limpo. Imediatamente, o homem ficou curado da sua lepra. Ele estava tão feliz que contou a todos. O pecado é como a lepra. Separa-nos de Deus e das outras pessoas. Mas se vamos a Jesus, Ele nos purificará de todo o nosso pecado. Figura 16. Um homem desce pelo telhado. Um dia, Jesus estava dentro de uma casa ensinando as pessoas acerca de Deus. Naquela altura, 4 homens queriam trazer um homem paralítico a Jesus, mas por causa da multidão não conseguiram entrar dentro. Então, fizeram um buraco no telhado e deixaram o homem descer pelo buraco. Jesus viu a fé que tinham nele e disse ao homem doente: filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos ficaram zangados quando ouviram isto. Eles disseram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não acreditavam que Jesus vinha de Deus. Então, Jesus disse ao homem paralítico: eu te digo, levanta-te, pega na tua cama e vai para casa. Imediatamente, o homem ficou curado. Desta maneira, Jesus mostrou às pessoas que ele tinha vindo de Deus. Ele tem o poder de Deus para curar doenças, tal como ele tem o poder de Deus para perdoar pecados. Todos nós queremos ser curados quando estamos doentes, mas é mais importante que pedimos a Jesus para perdoar os nossos pecados e receber dele o presente da vida eterna.
Figura 17. Jesus cura a mão de um homem. Aqui vemos Jesus no templo de Deus. Os líderes religiosos estão lá. E lá está um homem com uma mão mirrada. Era o dia de sábado ou o 7º dia da semana, quando os judeus adoravam a Deus. A sua lei dizia que ninguém devia trabalhar naquele dia. Os judeus observavam Jesus para ver se ele ia curar o homem no sábado. Jesus preocupava-se com as pessoas e ainda se preocupa. Esses líderes religiosos não se preocupavam. Eles simplesmente queriam que Jesus quebrasse a lei para que o pudessem matar. Jesus perguntou aos líderes: o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar? Os judeus não disseram nada porque os seus corações estavam endurecidos. Então, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e todos puderam ver que a sua mão estava boa e forte. Nós devemos adorar e obedecer a Deus, mas também devemos mostrar cuidado em relação aos outros. De outro modo, a nossa adoração será vazia e sem significado. Figura 18. Jesus acalma a tempestade. Neste desenho, vemos Jesus com os seus discípulos num barco. Eles estavam a atravessar um grande lago. De repente, surgiu uma grande tempestade. A água entrou no barco que se começou a afundar. Jesus estava a dormir na parte de trás do barco. Os discípulos acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que nos afoguemos? Jesus levantou-se e disse ao vento e às ondas: Parem, acalmem-se. Imediatamente a tempestade parou. Jesus disse aos seus discípulos: Por que é que têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos estavam admirados e disseram: Quem é este? Até o vento e as ondas lhe obedecem. Nós sabemos que Jesus é Deus e que Ele tem poder sobre todas as pessoas, espíritos e tudo mais que Ele fez. Por isso, podemos confiar em Jesus para nos proteger e nos dar paz em tempos difíceis. Figura 19. Uma mulher no meio da multidão. Pode ver a mulher que está no meio dessa multidão? Ela tem estado a perder sangue durante 12 anos e estava a ficar pior. Ela ouviu dizer que Jesus curava as pessoas doentes. Ela disse para si mesma: se pelo menos conseguir tocar-lhe na roupa, serei curada. Então, a mulher rompeu por entre a multidão, por detrás de Jesus, e tocou na sua roupa. E, logo que lhe tocou, parou de deitar sangue e ela sentiu no seu corpo que tinha sido curada.
Jesus sabia que tinha saído o poder dele. Ele parou e disse: quem foi que tocou a minha roupa? Havia muita gente à volta de Jesus, mas aquela mulher sabia o que tinha acontecido com ela. Ela, com receio, aproximou-se, ajoelhou-se aos seus pés e contou-lhe toda a verdade. Jesus disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. A palavra de Deus nos ensina que Jesus ainda tem a capacidade de curar as pessoas doentes que colocam a sua confiança e esperança nele. Existem muitas pessoas neste mundo e Jesus conhece cada uma delas e se preocupa com elas. Ele também se preocupa consigo. Ele quer que venha a ele e confie nele. Figura 20. Jesus e a criança morta. Uma vez, Jesus ia a caminho da casa de um homem chamado Jairo. Jairo era um homem importante na igreja dos judeus. A sua filha ficou muito doente e chamou Jesus para que a curasse, mas antes de Jesus ter chegado, a criança morreu. Jesus disse a Jairo: não tenhas medo, apenas crê. Na casa de Jairo, as pessoas estavam a chorar com grande tristeza, mas Jesus mandou-os embora. Jesus entrou no quarto onde estava a criança morta, levando com ele 3 dos seus discípulos, Jairo e a sua esposa. Jesus tomou a criança pela mão e disse: menina, levanta-te. Imediatamente ela se levantou e se pôs a andar. Jesus disse-lhes para lhe dar algo de comer. Sim, Jesus mesmo tem poder sobre a morte. Todos aqueles que creem e o seguem não precisam de ter medo da morte. Figura 21. Jesus e a mulher estrangeira. Um dia, uma mulher estrangeira foi ter com Jesus. A sua filhinha estava possuída por um espírito mau. Ela implorava para que Jesus expulsasse o espírito mau. Jesus disse-lhe que tinha vindo para ajudar primeiro o povo judeu. Se ele ajudasse os estrangeiros antes de ajudar os judeus, seria como alimentar os cães antes de alimentar as crianças. Jesus disse: primeiro, deixa que as crianças comam tudo o que quiseram, porque não está certo tirar o pão às crianças e atirá-lo aos seus cães. Ela respondeu: sim, Senhor, mas mesmo os cães, debaixo da mesa, comem as migalhas das crianças. Então, Jesus disse-lhe: por causa da tua resposta, podes ir. O demônio já deixou a tua filha. A mulher foi para casa e encontrou que o espírito mau tinha deixado a sua criança. Jesus ama e ajuda todas as pessoas de todas as tribos e nações. Jesus quer que pomos a nossa confiança nele, tal como aquela mulher estrangeira. Jesus é poderoso para nos libertar
das garras de Satanás. Figura 22. Jesus e o homem surdo mudo. Algumas pessoas trouxeram um homem a Jesus. Ele era surdo de nascença e não conseguia falar bem. Eles rogaram a Jesus para colocar as suas mãos no homem. Ele levou o homem para fora da multidão. Jesus pôs os seus dedos nos ouvidos do homem. Depois cuspiu e tocou na língua do homem. Jesus olhou para cima, para Deus no céu, e disse: Abram-se. Imediatamente, o homem pôde ouvir e falar corretamente. As pessoas ficaram admiradas e disseram: Ele tem feito tudo bem. Ele mesmo faz os surdos ouviram e os mudos falaram. Nós todos precisamos de compreender este ensino da palavra de Deus. Deus fala-nos através da sua palavra. Tal como Jesus curou os ouvidos daquele homem para poder ouvir palavras e a sua língua para falar com as pessoas, Jesus também nos faz desejosos para ouvirmos a palavra de Deus, para que possamos saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele faz isto através do trabalho do Espírito Santo em nós. Tal como o homem surdo, nós também devemos contar aos outros acerca de Deus. Figura 23. Jesus faz um homem cego ver. Num certo dia, as pessoas também levaram a Jesus um homem cego. Eles pediram a Jesus para curar o homem. Jesus tomou o homem cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Ele cuspiu nos olhos do homem, colocou as suas mãos nele e perguntou: Podes ver alguma coisa? O homem respondeu: Vejo pessoas. Elas se parecem com árvores a andar. Novamente, Jesus colocou as mãos nos olhos do homem. Então, os seus olhos se abriram, a sua vista foi restaurada e ele pôde ver tudo claramente. Satanás não quer que venhamos a conhecer Jesus ou a compreender a sua palavra. Quando nós confiamos em Jesus, ele nos faz entender a sua verdade claramente através do trabalho do Espírito Santo. Nós precisamos de orar diariamente e pedir-lhe para fazer isso. Figura 24. Jesus cura um rapaz com um demônio. Um dia, um homem levou seu filho aos discípulos de Jesus. Ele pediu-lhes para expulsarem um espírito mau no seu filho, mas eles não o conseguiram. Mais tarde, ele levou o rapaz a Jesus. Quando o espírito mau viu Jesus, fez com que o rapaz tivesse um grande ataque. O rapaz caiu no chão e rebolou-se, deitando espuma pela boca. O pai do rapaz tinha pouca esperança de que Jesus os pudesse ajudar e ele disse a Jesus: Mas, se podes fazer qualquer coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Se puderes,
Disse Jesus: tudo é possível àquele que crê. O pai do rapaz respondeu: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Enquanto a multidão se aproximava, correndo para ver, Jesus disse ao espírito mau: tu, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa esse rapaz e nunca mais entre nele. O espírito mau gritou e saiu do rapaz. O rapaz ficou deitado muito quieto e muitas pessoas disseram: ele está morto. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou e ele ficou de pé. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus quando estavam sozinhos: por que é que nós não o expulsamos? Jesus respondeu: este tipo só pode sair com oração. Pouco tempo depois disto ter acontecido, os líderes judeus mataram Jesus. Mas foi então que Jesus fez o maior milagre de todos. Ele ressuscitou dos mortos. Ele derrotou para sempre Satanás e a morte. Jesus é maior do que todos os espíritos e deuses deste mundo. Jesus tem poder sobre todas as coisas, porque Jesus é o único Deus verdadeiro.